E aí quando chega no domingo, a gente vem abraçando, beijando, falou, vem Senhor, faz Senhor, me abraça Deus. Nós estamos muitas vezes forçando uma intimidade que ainda não tem, irmãos. Então nessa noite, que a gente precisa entender, é que essa intimidade, ela é construída dia após dia, irmão. Amanhã é segunda, e o culto da semana que vem, você tem que começar a preparar amanhã. O culto da semana que vem, de domingo que vem, amanhã cedo você já tem que dizer, bom dia Senhor. A primeira coisa que você tem que lembrar, ao acordar, é do Senhor. Adore a Ele, irmãos. Amém? Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Abra comigo em Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 ao 22. Êxodo, capítulo 13, do 17 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: quando o faraó deixou o povo, sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Preste atenção aqui agora, ó. Embora esse caminho fosse o mais curto, pois o Senhor disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Até o 22, né? Amém. Meus irmãos, esse trecho da palavra de Deus, semana passada o Marcelo ministrou em nossa aula. E eu quero, primeira coisa, te alertar aqui, ó. Você que ainda não participa da nossa aula, você está deixando de ser abençoado. É como alguém ligasse assim para você e dissesse, olha fulano, na minha casa, hoje eu vou fazer um churrasco, só com carne nobre, só com coisa boa, pão de alho, Coca-Cola, ô glória. E você dissesse, não quero não. Não, deixa para a próxima. Alguém rejeitaria, irmão, churrasquinho na faixa? Hã? Eu acho que não, né? Só vegano, né? Mas é o que a gente está fazendo, irmão, muitas vezes, abrindo mão de ser abençoado às quartas-feiras, irmão. Palavras como essa aqui, ó. Quem aqui sabia que Deus é que tirou os israelitas de um caminho mais curto? Sinceramente, quem aqui sabia? É só na aula que a gente aprende, irmão. Tinha um caminho mais curto, tinha um caminho mais rápido, mas a gente acabou de ler, Deus falou, vai por outro, porque o mais curto tem inimigo, tem filisteu. E a gente leu aí que eles saíram preparados para a guerra. E por que Deus não deixou eles para o mais curto então? Sabe por quê, irmão? Porque tem hora que a gente acha que está preparado, tem hora que a gente acha que está pronto para a guerra. Mas se não fosse o Senhor para nos levar pelo caminho mais longo, irmão. Então não reclama se você está no caminho mais longo não, irmão. Deus vê o que você não vê.
Não reclame, irmão, se Deus te levou para o caminho mais distante. Talvez você conhecesse e fale, eu estou preparado para a guerra, o caminho é mais curto, por que Deus está fazendo eu dar essa volta? Porque quando você trombasse com os filisteus, você ia voltar correndo de medo, irmão. Tem inimigo que você não viu, irmão. Então eu quero te aconselhar aqui, irmão. Faz um esforço, é difícil para todo mundo, por isso nós fizemos, para não todo, o melhor, eu particularmente prefiro presencialmente, irmão. Eu prefiro olho no olho, Bíblia, caneta na mão, caderno, mas não é possível vir todos os dias para a igreja, a gente já tem bastante trabalho, a gente faz pela internet. Então você está fazendo suas coisas ali, fica ouvindo, aprendendo, o ideal é você sentar, pegar sua Bíblia, mas eu quero te conscientizar, irmão, que você está deixando de ser abençoado. Como você está recusando um banquete que está à sua disposição. Como é nas terças-feiras, irmão. Os cultos de oração, eu sei que é difícil, eu sei que tem os afazeres, mas você também está rejeitando. Haverá um dia que você vai falar assim, por que eu estou tão fraco talvez, ou triste? É porque quando tem alimento a gente não está se alimentando, irmão. Então faça um esforço para aprender mais de Deus. Às terças também nós partilhamos palavra de Deus aqui. A gente não joga palavra para o ar não, irmão. A gente trata de palavra de Deus. A gente sai daqui revigorado, a gente sai daqui fortalecido. Por isso eu quero te encorajar, irmão. Eu quero te encorajar a vir às terças-feiras e ser abençoado. A participar das aulas pela internet, irmão. Você vai clicar só no link lá e vai ficar ouvindo, irmão. A gente já ouve tanta coisa, irmão. Amém? Trocar a aula pelo Bonner não dá, irmão. Amém? Trocar a aula pelo Silvio Santos, pelo Datena, não dá, irmão. Clica lá e fica ouvindo só, que você vai ser abençoado, irmão. Em nome de palavras como essa. Olha que glorioso esse povo aqui. Ele foi... E a gente pensa, quando a gente pensa na coluna de fogo e na nuvem, a gente pensa que só foi depois que eles passaram, né, o Mar Vermelho. E a gente aprendeu aqui que não. Antes, eles já estavam sendo cobertos pela presença de Deus, mano. Aonde a gente aprende isso? Só partilhando da aula. Então, irmão, tem picanha às quartas-feiras, amém? Churrasqueiro profissional ainda, hein? Ô glória, amém? Então clica lá. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar a Mariana para estar louvando aqui nesta noite. Vamos, antes de ouvir a palavra. Os irmãos viram, o Cauê produziu lá um vídeo, irmãos, para a Mari. E assim, eu quero dizer que o intuito, irmão, não é promover para que a Mariane vire estrelinha, não. Senão eu puxo a orelha dela, amém, irmão? Nós sabemos que ela tem um ministério e nós estamos investindo no ministério dela, como flecha, a Bíblia diz. Uma flecha você direciona. O que ela vai fazer com ele, o Senhor vai cobrar, mas nós estamos aqui para direcionar. Então, irmão, compartilhe, envie para os seus amigos para que seja abençoado, mas para que o Senhor use a Mariana para transformar, renovar e fortalecer vidas em nome de Jesus. Amém? E puxa a orelha quando for preciso, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé. Faz muito tempo que eu não canto esse louvor, mas tenho certeza que quando nós chamamos o Senhor, a letra desse louvor fala, né? Quando a gente chama Ele para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, não tem como a gente não sair, né, daquilo que nós temos passado, porque quando nós temos o Senhor conosco, a luta passa, né, aquilo que tem feito o nosso coração chorar, às vezes é mais fácil passar, né? Então vamos adorar o Senhor. Quem souber, vamos juntos adorar. Amém?
Aleluia. Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Marcelo, oportunidade, vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estamos aqui para apoiar o seu ministério também. Cada um aqui tem um ministério, como a gente tem apoiado e tem incentivado. A gente fala, o Marcelo tem o ministério de ensino e a gente vai lá e ajuda e fala, vamos embora, Marcelo, ensina. Como cada um e muitos de nós aqui, irmão. Então, estamos aqui para ajudar a desenvolver o seu ministério. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, pedindo para que Deus use o Marcelo, a ela, as agendas da semana, amém, irmão? Primeiro, oração na terça-feira, está convidado. Tem banquete, tem picanha para você, amém? Quarta-feira também é delivery, amém? Quarta-feira é delivery, lá na sua casa. Quinta-feira, louvor e adoração. Estamos falando sobre o Sermão do Monte. Venha, vai ser bênção em nome de Jesus. E no domingo, nosso culto com a família vai ser bênção em nome de Jesus. Se você quer e pode, este é o meio que você pode contribuir com esta obra. Amém, irmão? Faça isso, tem sido bênção. Deus tem suprido e abençoado vidas. Então você pode fazer isso aqui, ó. Continue abençoando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus, teu filho está aqui. O Senhor irá ministrar o teu querer e a tua vontade. Eu creio que o Senhor já falou, o Senhor já ministrou na vida dele. O que o Senhor quer falar com a sua igreja, Pai. Nos ensinar nessa noite. Nos ajude, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor. Pai, nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Usa o Marcelo, abençoa a vida dele. Pai, dê saúde, dê graça, dê ânimo. Abre as janelas do céu, as portas em nome de Jesus de bênção, de vitória, de prosperidade, de saúde, Pai, de entendimento, meu Pai, da tua palavra. Continue sobre a vida dele, cumprindo o teu chamado e o teu propósito. Que a família dele seja abençoada e fortalecida. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deixa eu colocar minha cola de canto aqui. Quero encorajar os irmãos a abrir a palavra de Deus, enquanto eu falo, em Números 11, de 28 a 30. Eu quero deixar claro que eu não combinei nada com a Thaís, mas glória a Deus, o Espírito Santo fala. Deus, ele é soberano, quero agradecer a oportunidade. E é sempre bom, irmãos, falar da palavra de Deus. Eu particularmente amo, adoro. A palavra me alimenta, a palavra me conforta, me sustenta, e é o pão da vida na minha vida. Eu quero falar de um assunto que a gente tem muito difundido aqui na igreja, a questão do discipulado. Quero falar um pouco do ensino, da renúncia e do amor, irmãos. E para começar falando do ensino, eu quero falar de dois homens, esse discipulado gostoso que vocês vão ver, que foi Moisés e Josué, como a Thaís mencionou aqui. A palavra de Deus diz assim, irmãos, o Números 11, 28 a 30. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Amém? Pode tomar o seu assento, irmãos, fica à vontade. Essa passagem é um momento onde Jetro tinha aconselhado Moisés a separar homens, porque a carga estava muito pesada sobre a vida dele. E nesse momento Deus tinha dado uma ordem para que ele impusesse as mãos e repartisse o dom com esses homens. Porém, dois homens não estavam no acampamento. Se você olhar no versículo 27, diz que Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. O Zé Povinho, aqui nesse momento, que foi Josué, ele foi questionar. Ele falou, Moisés, proíbe-os,
porque eles não estavam conosco, mas eles estão profetizando, porque o Espírito do Senhor também os alcançou, mesmo fora do acampamento. E aqui Josué, ele começa a ser discipulado, irmãos, ele começa a aprender o ministério que Deus tinha sobre a vida dele. E uma das coisas que chama a atenção, a gente vai perceber a questão do tempo. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés. Irmãos, ele foi auxiliar de Moisés só durante 40 anos, que eles ficaram no deserto. Às vezes a gente vê as pessoas, poxa, eu estou na igreja há 5 anos, o pastor não me unge, o pastor não me separa, o pastor não me coloca na tribuna, isso é um absurdo. Sabe, irmãos, o tempo e a dedicação não significa que te dá direito a um título, mas sim a intimidade com o Senhor. E Josué começa a aprender aqui essa questão. Durante 40 anos, a gente vai ver ao longo desse estudo, Moisés e Josué são ali praticamente inseparáveis. Moisés, ele começa a doutrinar. Hoje em dia, a gente fala uma frase que muitos brigam, tem alguns que a gente precisa adestrar, né? Porque a pessoa não entende, né? E a gente sabe que adestrar é somente animais, né, irmãos? Então a gente começa a olhar o carinho e o amor que Moisés tinha. Uma coisa que ele ensina aqui para Josué no versículo 28, no versículo 29, quando ele simplesmente, Moisés fala assim, mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Moisés está ensinando para este homem lá atrás, irmãos, o valor do reino. Sabe, todos nós aqui, como o pastor bem falou ainda há pouco, temos a oportunidade. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos a oportunidade de ter uma intimidade com Deus. A questão é, qual é a sua decisão? Qual é o seu interesse em querer fazer parte deste momento com o Senhor? E a gente vê Moisés com uma simplicidade, fala, poxa, está com ciúmes por minha causa, fique em paz. Eu queria que todos fossem abençoados pelo Senhor, que todos recebessem o Espírito Santo de Deus, que todos fossem profeta na casa do Senhor. Ele não estava pensando assim, poxa, se tiver um profeta ali, eu vou perder o meu cargo aqui. Se tiver um homem que domina a palavra de Deus, eu vou ficar de canto. Moisés não estava preocupado com isso, irmãos. Ele já ensina o valor do reino para Josué, e Josué começa a entender. Aí você vê, em Números 12, 3, fala algo interessante, irmãos. Fala assim, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Você achou que discipulado era babinha, irmão? Você achou que discipulado não ia levar tempo? Não ia requerer paciência de você? Eu já falei uma vez aqui, quando você se machuca, ou quando uma criança, eu dei até o exemplo da Manu, ela cai, rala o joelhinho, você não tem que ir lá, ficar passando metiolate. Agora é benção o metiolate, antigamente a gente chorava. Mas agora é bom, irmãos, você tem que ficar lá passando. Antigamente você punha sulfa para colocar gaze, para não grudar. Você tem que fazer todo um processo para que ela possa ser curada daquele arranhão, daquele raspado que ela teve. O discipulado, irmãos, é a mesma coisa. Requer tempo, requer dedicação, requer amor. Sabe, é difícil? Não tenha dúvida disso, irmãos. Às vezes a gente fala assim, puxa, como é que o pastor tem tempo de visitar um, de estar no outro? Se tem velório, ele vai lá. Se tem não sei o que, ele vai lá. O tempo, irmãos, ele faz uma diferença enorme. Mas o amor e a dedicação por uma alma, ela transcende tudo o que você imagina. E aqui a gente vê Moisés com esse coração. Quando você vai para Êxodo 17, é dos primeiros momentos onde Moisés dá uma direção para Josué, quando os amalequitas atacam o povo de Deus, e Moisés fala assim, olha, você vai escolher alguns homens do nosso povo, e vai atacar os amalequitas, você vai lutar.
eu vou estar lá em cima no monte, juntamente com Ur e o outro, se eu não me engano, Arão. Nós vamos estar clamando ao Senhor, que é uma passagem que a gente conhece muito, que Moisés, quando cansava os braços, o povo de Deus perdia. Quando ele levantava os braços em clamor ao Senhor, o povo de Deus ganhava. E aí ele começa a ensinar Josué, fora a obediência, porque Josué já obedece naquele momento. Eles levantam os braços, porque Moisés cansa, Ur levanta de um lado, Arão levanta de outro, e ele começa a ensinar a Josué uma questão que nós trilhamos entre nós, a união, irmãos. Porque nesse momento de união, aonde está esses 3 homens com as mãos levantadas, segurando Moisés ali, o povo de Deus triunfou lá embaixo. Eles venceram a batalha. Se nós não estivermos unidos no mesmo propósito, nós somos derrotados, irmãos. Nós fracassamos como igreja, como família, como marido, como esposa, porque nós de repente estaremos com a nossa casa dividida. E aqui Moisés ensina para Josué, olha, se a gente estiver unido no mesmo propósito, na mesma direção vinda do alto, nós vamos triunfar. Nós vamos vencer. E no finalzinho, no versículo 13, diz assim: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Você quer vencer, irmãos? Para você ter vitória sobre os seus desafios, você precisa estar unido. Você precisa estar em comunhão. Porque a sua vitória é consequência das suas atitudes. Ah, é difícil. Com certeza, sempre vai ser. Você conhece alguém que já nasceu, tem muitos, mas que não começou do nada e triunfou? Ele teve que começar do zero, irmão. Você pensa que fazer uma carteira de cliente é fácil? Essa semana eu comecei uma nova caminhada, o primeiro dia eu quase chorei. Falei, rapaz do céu, é isso mesmo, Deus? No outro dia eu fui e vendi tudo, irmãos. Porque você tem que persistir, você tem que se dedicar. E Moisés estava ensinando esses valores para Josué. Quando você vai para Êxodo 24, a gente vê uma nova passagem, onde Moisés, quando Deus fala assim, olha, sobe um monte, que eu vou te dar os mandamentos. Ele vai talhar nas pedras, a gente conhece essa passagem, mas olha só que detalhe importante. Versículo 13 do 24, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Sabe, irmãos, era meio que inseparável. O discipulado, ele precisa disso, irmãos. Não adianta você discipular na segunda, aí você pula terça, quarta, quinta, aí você lembra que o cara está precisando de você na sexta, aí ele lembra, te liga no domingo, no final da tarde, porque tem culto. Discipulado é uma constância, irmãos. É uma dedicação. Sabe, é você abrir a Bíblia, ler uma devocional, compartilhar com seu irmão, compartilhar com a sua esposa, compartilhar com seus amigos. Sabe, por onde você quer que passe, o discipulado precisa acontecer, irmãos. Um vai ser mais frequente, porque é algo que você já está lidando, porque se você for lá, voltar lá para Mateus 28, 18 a 20, que a gente muito leu durante as ministrações aos domingos, lá fala que Jesus ele recebeu toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, e ele fala assim, ó, vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ele nos dá uma direção, e Moisés está fazendo exatamente isso com Josué, irmãos. Ele está falando, olha, vamos para lá, vamos atacar os amalequitas. Está ensinando, está mostrando o valor da palavra de Deus para esse homem. Está trazendo ele à existência que ele talvez não conhecia ainda, porque era jovem. Imagina um discipulado de 40 anos, irmão. Quero não. Quero que seja mais rápido, não tenho tanto tempo assim. E quando a gente olha, o coração é de gratidão, irmãos. É forjar o caráter de alguém, é difícil. Quando forjar o seu foi fácil? Eu era chato, hein, irmãos? Minha esposa fala que eu continuo. Nunca pergunte nada para sua esposa que não seja sua qualidade. Porque qualidade ela vai falar assim, olha, bom, qualidade, defeito. É uma lista, irmão. É uma lista. As qualidades ela lembra de 2, 3, e olhe lá, hein?
quando é muito ali fácil. A mesma coisa é conosco, irmão. Quando o nosso caráter está sendo forjado, muitas vezes nós não gostamos, porque muitas vezes vai na contramão daquilo que nós estamos vivendo. Algo que confronta o seu pecado, então piorou. Você não quer, para mim não, esse irmão aí já está forçando, está entrando numa área que eu não permiti. Aqui é só eu e às vezes Deus. É assim que nós somos, irmãos. Quando nós não entendemos o valor do discipulado e não entendemos o que Deus quer para as nossas vidas, a gente tem os nossos pecadinhos de estimação que você não quer que ninguém toca. Mas é necessário, irmãos. Se você quer forjar o caráter de alguém como o seu foi forjado, você precisa ter esse amor e ao mesmo tempo você precisa ter uma autoridade de Deus, vinda do alto, para que esse irmão olhe para você, o seu amigo, fale, puxa, não, é Deus que está falando comigo. Porque você precisa fazer com que a palavra fale. Por isso que nós estamos lendo um pouco hoje. Quando você vai para o versículo 18, esqueci aqui, irmãos. Fala que Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Você imagina Josué do ladinho de fora, irmãos, esperando. Ele não foi embora, porque quando Moisés desce, a gente vai ver isso agora. Quem estava com ele? Josué, irmãos. É uma constância, não é esporádico. E aqui Josué ensina algumas coisas Moisés ensina algumas coisas para Josué que chamam a nossa atenção. Capítulo 32, verso 7, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, oferecendo-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, o seu Deus, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Versículo 17, irmãos, olha só, nós vamos falar algo que a Thaís falou em meio aos louvores. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Essa era a visão de Josué naquele momento, irmãos. Mas olha só Moisés ensinando. Respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. No versículo 20, pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Sabe, irmãos, a visão de Moisés já estava muito avançada, muito lá na frente. Josué ouviu e falou, nossa, eu ouço o barulho de guerra. Moisés falou, peraí, não é canto de vitória, mas eu estou ouvindo canções. Sabe, irmãos, aqui tem uma escolha que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós vamos estar em lugares que às vezes é só uma canção, só um funkzinho, só uma música daquela que faleceu no avião, que era só bênção, amante não tem lar, que a mulher não sei o que lá, era só isso que a gente ouvia, e muitos cristãos ainda ouvem, irmãos. Não estou dizendo que você não pode ouvir música secular, não é isso, mas saiba escolher as canções. Tem muita música boa, tem muita música que fala aos nossos corações, mas a gente vê tanto lixo, com o perdão da expressão, e aqui Josué ainda não tinha essa visão, e Moisés falou, olha, existem danças? Existem, mas existem danças profanas, irmãos, que nós precisamos ter a consciência, a convicção, daquele Deus que nós estamos servindo. As músicas, elas vêm de encontro, principalmente que pessoas, eu me incluo nisso, que louvam ao Senhor, que adoram ao Senhor. Não dá para você ficar ouvindo o dia inteiro aí o Zezinho e o Manezinho, e aí na hora do louvor você está lá, aleluia. Não vai, uma hora você vai cantar aquilo que você ouviu. Não vai dar certo. É uma decisão nossa. Quando Nadab e Abiú, em Levítico 10, levou fogo estranho para dentro do altar, naquela época, o véu não tinha sido rasgado não, irmão. Deus falou assim, ah é?
toma e recebe. Fogo do céu matou os dois, irmãos. Porque naquela época Deus era radical. Ele não tinha esse meio termo que hoje nós temos. Porque hoje as pessoas falam, eu tenho livre-arbítrio. Você não tem. Quando você tomou a decisão de servir a Deus, quando você tomou a decisão de se entregar para Jesus, porque não foi você que escolheu, foi Jesus que te escolheu, você não tem mais livre-arbítrio, porque você fala que diminua eu e que Ele cresça em mim. Se Jesus está crescendo em você, Jesus não vai ouvir funk, Jesus não vai ouvir música profana, Jesus não vai ouvir nada que não edifica o nome de Deus. Sabe, nós temos que ter essa convicção, irmão. Às vezes a gente fala, e o livre-arbítrio? Não tem. Quem é cristão não tem livre-arbítrio, irmãos. É Cristo que vive em você. Então, se Cristo que vive em você, o seu livre-arbítrio é Cristo. É simples. É que às vezes a gente complica. A gente se perde. E aí a gente vê a questão do pecado. Eles fizeram um bezerro de ouro. E aí Moisés, no 25, fala assim, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os inimigos. Isso que eu acabei de falar, irmãos, acontece conosco nesse sentido. Os caras olham para você e falam, aquele fulano lá não prega a palavra? Aquela menina não é adoradora? Está aqui no meio do funk? Está aqui no meio da esbórnia? Meu Deus do céu, aquele fulano lá é diácono lá na igreja, ele fica lá na porta, hein? Sabe, irmãos, é difícil a gente falar isso? É difícil, mas é uma realidade, irmãos. Nós escolhemos um estilo de vida, que é servir ao Senhor, é se dedicar ao Senhor, é estar nos pés do Senhor, é ter um namoro santo, um casamento santo, abençoado, honrado. É difícil, mas é a nossa meta. Hebreus 13:4 fala assim, que o leito conjugal deve ser honrado, irmãos. Deus vai cuidar dos imorais. E às vezes a gente fica preocupado com o pecado do irmão. Mas você viu o irmão lá? Onde ele estava? O que ele estava bebendo. Daniel 2:22 para você aí, irmão. Deus sabe quem está em pecado. Ele não precisa de garoto de recado. Está lá na palavra dele. Lê lá, Daniel 2:22. Ele sabe o que está oculto, irmão. É Ele que vai lidar, é Ele que vai tratar. Para de querer ser Deus na vida do seu irmão. Tem hora que nós precisamos alertar, como o pastor falou. Você vê algo de errado, que nem ele citou aqui quando a Mari veio louvar. Você está vendo algo que de repente desagrada a Deus? Mateus 18 fala assim, chama o seu irmão de lado, vem aqui, vamos bater um papinho. Olha, a palavra de Deus diz assim. Não queira falar, eu acho, que aí já acabou a conversa. É Deus, irmãos. Você tem que usar a Bíblia. Olha só o que a palavra de Deus fala a respeito disso, irmão. Eu estou querendo só te orientar, te alertar. Porque nós queremos usar a nossa experiência, irmão. A nossa experiência não vale de nada. Se eu tiver um culto de jovem, dar um testemunho de quem foi o lixo do Marcelo, é uma situação. Mas o altar não é para lavar a roupa suja de ninguém, irmão. Não é para meter metralhadora para ninguém. É para pregar a palavra de Deus. Essa é a diferença, irmãos. E Moisés está ensinando isso aqui. Olha só a radicalidade, irmãos. Versículo 26. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate o seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Meu Deus, coitado dos meus vizinhos. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Claro que hoje em dia nós não vamos matar nosso irmão, pelo amor de Deus, irmãos. Mas aqui está mostrando para nós a radicalidade com o pecado, irmãos. Sabe, não dá para ficar passando a mão, esse meu pecadinho é tão bom, eu adoro de vez em quando. Não dá, irmão, é para cortar, tira da frente, anula. Eu lembro, eu fui um colecionador, os mais novos aí conhecem a antiga revista Playboy. Eu tinha 6 anos, irmão, de coleção, 6 anos, valia uma fortuna. E aí, fui batizado em 99, passaram-se 3 meses. E aí o Jorjão, que era o meu discipulador, falou, Marcelo, tem alguma coisa errada na sua vida.
Falei, por que, Jorjão? 3 meses, Deus não operou um milagre, Deus não mudou sua história, você não está recebendo o dinheiro do acordo que você fez com seu patrão, tem alguma coisa errada na sua vida, meu. E naquela época, quando a gente fazia discipulado, na época do batismo, porque o batismo agora ficou bom, irmão, você tem as aulas que o pastor faz, naquela época, na minha época não, eu fiquei 3 meses, irmão, estudando a Bíblia, no íntimo, no profundo e no oculto. E aí? Conta os seus pecados. Como é que é? Irmão, abre o seu coração. Aí vai lá em Provérbios, olha, aquele que confessa o pecado, piriri, a gente conhece. Irmão, lavei. Eu nunca me senti leve, irmão. Parecia que eu estava, sabe aqueles skate da neve, que eu não sei o nome daquilo lá? Eu parecia que eu estava naquele trem nas nuvens. Fiquei levinho, levinho. E aí esse irmão começou a falar, olha, tem alguma coisa errada. Ele lembrou, porque no dia que eu confessei todos os meus pecados, como ele era meu discipulador, ele estava junto. Marcelo, aquela coleção das revistas lá, o que você fez? Tá lá no meu guarda-roupa, embalei tudo num saco plástico e guardei. Você está guardando pecado? Falei, rapaz, ele falou, estou de folga hoje, vem aqui para casa, vamos fazer um churrasco. Olha que tem crente que mente para você, viu, irmão? Falou, cava um buraco aqui que nós vamos fazer um peixe na brasa, a gente faz o buraco, põe peixe, folha de bananeira, cair que nem patinho, irmão. Quem lá com a enxada. Plá, plá. O cara foi na minha casa, ele tinha intimidade com a minha mãe, ele pegou toda aquela coleção de revista, quando ele chegou ele falou, Marcelão, vai queimando. O quê? Vai queimando, pecado a gente queima, pecado a gente não vende, pecado a gente não dá para ninguém. Queimou a coleção inteira, irmãos. Vou falar uma coisa para você, ele queimou no sábado. Na segunda-feira eu recebi a ligação do advogado falando, Marcelo, pode vir aqui que aquele acordo estourou, você vai receber. A radicalidade com o pecado, irmão, ela tem que ser instantânea. A gente não pode ficar idolatrando. Mesmo que eu não estava vendo mais, estava guardadinho. Tem muito pecado seu que deve estar guardado, irmão, põe para fora. Dispensa, mande embora. Porque senão coisas não acontecem, o céu não se abre. Eu lembro para nós era um pecado. Eu e a Vânia, nós ficamos 2 anos para casar. Rapaz, aí tinha aquela história, não pode tomar Santa Ceia. Você podia cantar, porque era bonito, aí você podia, eles liberavam. Mas Santa Ceia, esquece, irmão, você não podia tomar. Era uma determinação, eu respeito, sempre respeitei. Mas todo mundo falava, irmão, casa, irmão, vocês têm ministério, vocês não sei o quê. Aí a gente fica, de novo essa história, de novo. Tá bom, vou casar. Meu irmão, casei no sábado, semana que vem o negócio tá... Quando eu entrava no louvor, parecia algo... Será que só eu estou vendo esse negócio pegar fogo? Só eu que estou sentindo isso? Não é possível. Por quê? Porque o céu se abre, irmão. E Moisés estava ensinando isso aqui para Josué. Contra o pecado, seja radical. Irmão, contra o pecado, seja radical. Não guarde ele não. Sabe, tira fora. Se tem pessoas que estão te afastando do caminho de Deus, fala assim, irmão, ou você entra na mesma comunhão que eu estou na igreja, servindo a Deus, independente de placa, nós estamos falando no sentido de reino, ou me deixa. Sabe, irmãos, porque é difícil quando você quer trilhar uma caminhada com o Senhor e tem um monte de filho de Belial, com perdão da expressão, vem para cá, que nada, amor. Ô Marcelão, vem tocar aqui um pouquinho, se tocava na noite. Meu irmão, eu nem me atrevo a pegar nenhum instrumento. Porque tem coisa que vai voltar para você se você tocar. Parece que não. Então hoje, eu sinto o desejo de tocar o violão. Em casa tem o meu violão, tem o violão da Isabel e tem teclado. Eu não toquei nenhum dos 3 ainda, irmão. Preciso criar vergonha na minha cara e tomar decisões. Sabe, para agradar a Deus. Eu não quero agradar homem mais na minha vida não, irmãos. Eu não estou agradando. A única pessoa que eu agrado hoje em dia é meu patrão, que sou eu. Só, irmãos. Mais ninguém. A esposa, não preciso nem falar, né? Porque senão apanha. Mas continuando. Quando você vai para Êxodo 33, só virando uma página, no versículo 7, olha só que tremendo, irmãos. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. E ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor
ia à tenda fora do acampamento. Olha só no versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Sabe, irmãos, Josué queria a Deus. Ele queria o tempo todo. Ele estava ali, ó, ô Moisés, você vai lá, vou ficar aqui na tenda aqui, de repente Deus quer falar comigo face a face, como Ele fala com você, também quero. Eu já brinquei uma vez aqui com o Fernando, falei, rapaz, toda vez o Fernando prega aqui, Deus fala com ele, eu quero também, só com o Fernando não, Deus fala comigo também. Sabe, porque é gostoso, irmão, você querer algo, uma qualidade do sermão, de você poder estar ali, ó, buscando ao Senhor. Josué estava com esse coração. Ele estava entendendo o discipulado, estava aceitando o discipulado e estava vivendo o discipulado. Sabe, irmãos, é algo que vai além. E para você entender isso, em Números 27, 15 e 20, para a gente terminar a parte de Josué, eu coloquei mais coisa aqui, mas sabe como que é, né? A gente fala demais. Olha só, o título reflete exatamente o que a Thaís ministrou, Josué, o sucessor de Moisés. Versículo 15 do capítulo 27. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, olha só quem escolheu, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar, e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Sabe, irmãos, Deus escolheu Josué, mas Moisés, ao longo dos 40 anos, discipulou esse homem, irmãos, forjou o caráter dele, fez dele um grande líder, fez dele um sucessor. Ele estava tremendo, porque ele ia ter que suceder Moisés, e a Bíblia relata, no final de Êxodo, que não teve homem que fez as maravilhas, que Deus usou um homem como Ele usou Moisés, irmãos, para fazer as maravilhas. E a responsabilidade desse homem, Deus jogou nas costas de Josué. Falou, ó, Josué, chama Josué. Deus está te chamando aqui nessa noite, irmão. Deus está chamando você para ter essa responsabilidade. Ah, puxa, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não sei falar, sabe? Porque quando você está fora, irmão, tu fala, tu bate papo, tu gesticula, você senta, conversa, você vai de um lado, vai para o outro, as pessoas falam, nossa. Hoje a gente estava, a Tiara e o Adriano almoçaram com a gente em casa, e a gente conversando, e a gente falando das crianças. E ela falou do maiorzinho, do Cauê e da Thalita. Falou, rapaz, você tem que ver esse menino na aula. Ele pergunta, ele fala, ele faz umas perguntas que a gente fica assim, fala, nossa, mas ele é tão quietinho. Sabe, irmãos, nós não sabemos quem somos cada um de nós quando nós estamos lá fora. Nós conhecemos nós aqui dentro. Mas lá fora, o testemunho, a vida, sabe, é algo que vai mudar a história de pessoas, irmãos, não a nossa, porque nós já estamos aqui dentro. É o nosso exemplo que muda esse coração. Então Josué teve um mestre que amou, que teve paciência. Olha, dois títulos que me chamam a atenção em Moisés: o homem mais paciente do mundo e o homem que falava face a face com Deus como se fosse um amigo. Sabe, irmãos, será que um dia a gente vai ter essa intimidade? A gente vai ter esse coração? Porque talvez amigos de Deus de vê-lo face a face, talvez não. Mas paciência para discipular, se prepare, irmão, você vai precisar. Nós precisamos ter paciência um com os outros. Né? Eu sempre falo que discipulado, pega lá na Bíblia, lá no pesquisa do seu celular, coloca lá, uns aos outros. Estuda tudo isso aí, você vai ficar bom rapidinho.
Porque sempre tem, amai-vos uns aos outros, não sei, comportemo-nos assim, 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 como uns aos outros, não sei o que lá, como uns aos outros, sabe, irmãos, como o pastor falou, vida na vida, né, como é o Douglas, né, que fala isso, vida na vida, irmãos, e para ter vida na vida, tem que ter paciência, tem que ter coração, tem que ter amor. Então a gente aprendeu com Moisés o valor do discipulado, o valor de amar a vida de um homem forjando o caráter dele ao longo de 40 anos, irmãos. Não acha que você vai discipular um dia, uma semana, um mês, que a pessoa vai ficar craque, dominando a Bíblia, vai fazer, não vai. Não vai. Se fizer, amém, glória a Deus, aleluia. Mas na maioria das vezes requer tempo, irmãos. Como eu disse, eu fiquei estudando a Bíblia 3 meses, só para ser batizado. Pensa num bicho ruim. Sabe, irmãos? Teve pessoas, eu falei assim, glória a Deus, teve pessoa que demorou mais, hein, irmãos? Mas isso não vem ao caso. A questão é o coração. Eu queria falar sobre a vida agora de Elias e Eliseu, que vai ser bem breve, irmãos. O valor da renúncia, quando a gente olha para Marcos 8, 34, 35, que Jesus fala com os discípulos, se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, dependendo da versão, toma a sua cruz e siga-me. Mas ele fala de uma palavrinha no meio dessa história aí, negue-se a si mesmo. Renúncia, irmãos. Para pensar, o que você tem renunciado para Deus? O que você tem abrido mão, irmãos? Porque muitas vezes você não quer abrir mão de algo que você gosta, mas às vezes algo que você gosta não edifica o nome de Deus. A palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo vai de encontro àquilo que você quer. 1 Reis 19, do 19 ao 21, fala sobre o chamado de Eliseu. O momento que ele está lá com as parelhas de bois e Elias, a mando de Deus, sempre, irmãos, porque quando você vai, 1 Reis 19, 15, diz que quem escolheu, quem escolheu Eliseu foi Deus, irmãos. Quando você olha aqui, vamos lá, 1 Reis, está chegando, está ali entre Gênesis e Apocalipse, a gente acha, rapidinho. Versículo 15, irmãos, do capítulo 19, diz assim, palavra, vamos lá, versículo 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Aziel como rei da Síria, unja também Gel, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Olha só, mais um homem com uma responsabilidade enorme. Simplesmente suceder Elias, um dos homens que aparece na transfiguração de Jesus no Evangelho. Como que eu, Eliseu, vou fazer isso, irmãos? E aqui a gente vê Elias também com uma paciência, ele vê Eliseu lá com a parelha de bois, trabalhando, e Deus tinha mandado, Deus tinha falado, olha, é aquele ali, hein? É você, viu, Alex? É o Senhor, é você, sabe, para cada um de nós. E quando ele chega lá, Eliseu, rapidamente, ele fala assim, olha, só deixa eu ir lá, me despedir do meu pai e da minha mãe, diferente do que a gente lê no Novo Testamento. E Elias fala assim, olha, vai lá, se despede, mas volta, lembra do que eu fiz por você. Uma coisa, Elias ensina para este homem, sobre família, irmãos. Ele foi lá se despedir do pai e da mãe, honrar pai e mãe, é uma coisa que está para muitos lá fora. Ah, isso é demodê, não precisa disso não. Não honra não para ver. O sofrimento que isso não dá. A situação que isso não vai... Quando você, principalmente quem namora, hein, irmãos, vai ver como é que ele trata a mãe e o pai. Se ele tratar a mãe e o pai bem, está aprovado. Casa logo.
Agora, se ele não tratar bem a mãe e o pai, se prepara, porque ele vai tratar tu igual. Seja homem ou seja mulher. É algo que nós precisamos entender e ter a sensibilidade, irmãos. E às vezes a gente vai pelo impulso, porque o que é mais enganoso que a Bíblia relata lá em Jeremias? Nosso coração, irmãos. Eu amo. Nossa, você não sabe, quando eu estou do lado, meu coração queima. Se não tratar bem o pai e a mãe, tu vai queimar, mas é de tapa, é de humilhação, é de xingo, é de gritar, de tratar mal. Seja homem ou seja mulher, irmãos. O queimar vai ser nesse lado. Então a gente tem que entender. Eliseu foi lá e honrou o seu pai e a sua mãe, irmãos. E aí logo em seguida, a gente vê que Elias, o que ele faz? Ele lança a sua capa sobre Eliseu. Ele fala assim no versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Sabe, irmãos, capa na Bíblia, ela tem alguns sentidos. Autoridade de Deus, proteção. Quando você vê Paulo lá em Coríntios, que ele está na prisão com frio, ele pede para Marcos e Timóteo: olha, traz os meus livros, traz os pergaminhos e traz a minha capa, porque era para cobrir, para proteger. Aqui, o sentido da capa neste momento aqui é a autoridade de Deus, irmãos. Elias lançou a capa sobre Eliseu, e a gente vê no capítulo 2, quando Elias está subindo, Eliseu, ele recebe uma direção. Elias fala para ele: olha, porque todos os momentos Eliseu não quis sair de perto, falou: não, fica aqui esperando que eu vou ali. Não vou sair de perto de você não. Ele falou: se você estiver no momento que eu estiver subindo para o Senhor, se você estiver nesse momento, você vai receber isso que você me pediu. Porque qual foi o pedido de Eliseu? Eu quero tudo que está sobre a sua vida. Quero o poder, quero a unção, quero o caminho que Elias na realidade estava trilhando. E ele vê. E no capítulo 2 fala assim, 2 Reis. Depois pegou o manto de, versículo 13, depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora, Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. O que ele pediu, irmãos, ele alcançou. Por quê? Obediência. É algo primordial. A gente está vendo coisas que a gente viu lá de Moisés com Josué, está se repetindo na vida de Elias e Eliseu. Se você é um discípulo desobediente, você não alcança vitória, irmão. Você precisa obedecer. Obedecer o quê? Pai e a mãe? Também. Mas a palavra de Deus acima de tudo, irmãos. É o preço discipulado. Se você ler lá Lucas 14, do 25 ao 33, fala que aquele que não deixa pai, mãe, não ama a Deus mais do que o pai, do que o filho, do que a própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Você entende isso, irmão? Esse valor desse discipulado? Essa renúncia que nós estamos falando? Porque se Eliseu não tivesse renunciado ao seu trabalho, às parelhas de boi, porque ele teve gratidão na vida, ele foi lá, queimou a parelha de boi, foi um churrascão, irmão, imagina, 12 bois, irmão, quantos dias de churrasco não dá isso aí? Ele queimou as parelhas de bois e matou os bois e fez churrasco e deu para o povo, irmãos. E ele falou: agora eu posso seguir o mestre, posso seguir Elias. O que você precisa renunciar para estar mais próximo de Deus, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Para mim foi difícil trilhar uma nova caminhada com 55 anos. Cheguei, hein? Alcancei. Quase que eu falei assim: nossa Deus, estou batendo na trave, hein? Já 3 vezes. Mas o Senhor é bom, irmãos. Eu tive que renunciar a algumas coisas na minha vida para começar algo novo. Às vezes você quer começar algo novo, mas você quer viver o velho ainda. Não vai dar certo.
Se você está querendo trilhar uma caminhada nova com o Senhor, tem algumas coisas na sua vida, você vai ter que renunciar, irmãos. Quando eu fui batizado, dia 15/10/99, irmãos, eu tocava ainda na noite, eu tocava no território nacional, que eu nem sei se existe ainda, que era aqui no Carrão. Quando eu fui batizado por volta de umas 9h30, 9:45. O meu discipulador, ele falou que você vai agora, vou para casa, né? Vou orar, quero comemorar com a família. Ele falou, não, você tem responsabilidade. Eu falei, que é responsabilidade? Você ainda não saiu do grupo que você toca. Falei, tu vai lá tocar. Falei, não, você está de brincadeira comigo, eu acabei de ser batizado aqui, você quer que eu vou tocar na noite? Irmão, ele fez eu ir, ele me levou. Falou, entra no carro, hoje você vai tocar, quando terminar de tocar, se você sentir no seu coração que você não quer mais isso para a sua vida, você chama o grupo, conversa com eles e se afasta. Foi exatamente o que eu fiz, irmãos. Primeiro ele me ensinou que eu tinha uma responsabilidade, eu não podia sair de qualquer jeito, não podia ser bagunçado. Ele fez eu ir até lá, me levou até lá, ficou lá do meu ladinho. Falei, né, cara? Falei, Jorge, você é cara de pau, rapaz. Falei assim, eu gosto de você, mas tem coisas assim que não entrava na minha mente, irmãos. Eu não aceitava aquilo. Ele falou, não, tu vai lá, vai tocar. Toquei, quando deu 4h30, quase 5 horas da manhã, chamei o pessoal e falei, a partir de hoje eu não venho mais. Por quê? Falei, porque eu me entreguei para Jesus e eu quero seguir essa caminhada. O que você precisa renunciar, irmãos? E eu vou falar para você, eu adorava. Eu tinha convênio, irmãos, olha só, isso serve muito para os adoradores da igreja. Eu tinha convênio com uma loja de disco. Os caras, saiu um disco novo, ele falava, Marcelo, chegou, pode passar aqui e pegar. Eu ia na loja, pegava o disco, eu escutava, tipo, se chegasse na terça ou na quarta-feira, eu escutava até cansar. Para mim, na sexta-feira, tá cantando no pagode. E às vezes a gente fala assim, irmão, pega aquele playback lá, treina. Ai, é tão difícil. Para night pode, para Deus não. Sabe, irmãos, você tem que se dedicar mais, você tem que dar mais, você pode dar mais, irmãos. E eu estou falando para qualquer levita, levita não, porque levita já morreu tudo, mas para qualquer adorador aqui, irmãos, você pode dar mais do que você está dando. Você pode botar mais coração do que você está botando. Sabe, às vezes a gente fala assim, puxa, a unção não desce. Não é que a unção não desce, é você que não sobe. É o contrário, irmãos. A dedicação precisa ser nossa. E aí a gente vê este homem. Eu quero ler uma escritura, irmão, que está em Tiago, capítulo 3, para você entender um pouco dessa questão do que vem do alto e do que é terreno. Tiago 3, versículo 13 a 18. Vou ler aqui, irmãos. A palavra diz assim, 2 tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, olha só, irmãos, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para com os pacificadores. Sabe, irmãos, Elias estava ensinando todos esses valores para Eliseu. Sabe, quando a gente começa a ver a história de Eliseu, a gente vê mais milagre de Eliseu do que de Elias. O machado flutua. Rapaz, como é que o machado flutua? Tem que perguntar para Eliseu quando chegar lá em cima, irmão. Porque é poder de Deus. Sabe, quando ele multiplica o azeite, porque Elias também multiplicou, quando ele tem a questão das estacas, de aumentar o templo, sabe, esse homem tinha uma sabedoria fora do normal para aquela época, irmãos.
E é isso que nós precisamos buscar de Deus. Sabe, se existe alguma coisa de sabedoria nesse sentido, peça discernimento, porque a sabedoria, aonde tem essas outras, que ele diz que é demoníaca, mande embora, irmãos. Se anula para isso. Fala, Deus, me perdoa, quero mudar a partir de hoje. Não quero isso para a minha vida. A gente precisa entender isso. Pô. Quando a gente olha para 2 Reis de 9 a 10, fala sobre a questão que Elias e Eliseu, eles andavam juntos, irmãos. Eliseu não quis ficar longe até o momento de Elias subir para o Senhor. Sabe, andar junto é fácil, irmãos? Não é. Se a gente anda muito tempo junto, Provérbios até fala assim, olha, se você ficar muito tempo na casa do seu vizinho, ele vai se enfadar de você. Ele não vai aguentar. Mas é diferente de um discipulado constante, com amor, com sabedoria e com dedicação. É muito diferente, irmãos. Porque é uma vida que está sendo exaltada para o Senhor. É uma vida que está sendo levantada para o Senhor. Para que amanhã ou depois, você fique sentado e ele fique aqui ministrando. Você vai falar, puxa, valeu a pena cada lágrima, cada joelho no chão, cada noite mal dormida, cada madrugada de oração. Valeu a pena. Isso é você estar com o coração discipulado, irmão. É renunciar aos seus horários, muitas vezes, para estar orando por essa pessoa. É renunciar ao seu tempo, para você poder visitar essa pessoa. É você estar fazendo coisas diferentes, para que o nome do Senhor seja glorificado. E para terminar, irmãos, eu queria te encorajar a ir para 2 Timóteo, capítulo 1. Senão a gente vai se estender demais. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5. Vou ler até o 14. A palavra diz assim, irmãos. Aqui é Paulo falando com Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, em sua mãe, Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina, que você ouviu de mim, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Sabe, irmãos, olha só o cuidado que Paulo teve com Timóteo. E aqui nós vamos ver novamente o primeiro ministério dessa família. Porque aí eu posso lembrar dos senhores aqui. Habitou primeiro na avó, depois na mãe e depois no filho. Família é o nosso primeiro ministério, irmãos. É um ministério que nós precisamos zelar, que nós precisamos cuidar. A gente vê o exemplo do seu Luiz. Começou ele e a dona Vânia. Olha só hoje. Que glória. Como Deus, Ele é soberano, Ele é tremendo. Sabe, irmãos, assim vai ser na minha vida, na sua vida. A gente vê os nossos filhos ali na escolinha crescendo espiritualmente, sabe, se colocando à disposição de Deus. Quando alguém testemunha ou fala alguma coisa, ele fala, ó, isso aí não é de Deus não, hein? Porque a criança é na lata, irmão, a gente tem medo. Criança não. Eu gosto de criança porque você quer perguntar problemas de casamento de alguém, pergunta para o filho.
Não pergunta nem para a mãe nem para o pai, porque eles vão esconder. Pergunta para o filho. Filho, ó, vomita tudo, irmão. Ele fala tudo, ele te entrega. Você perguntar para Isabel, meu pai está comendo açúcar. Meu pai toma um copinho de refrigerante. Meu pai não sei o que lá. Te dedo, irmão. A Vânia chega, mãe, ó, o pai fez isso. Falei, meu Deus do céu, não dá não, cara. Pergunta para o filho. E aí, se a gente ficar constrangido, é porque a nossa vida, ela não está reta aos olhos do Senhor. Nós não estamos sendo exemplo para os nossos filhos, porque a escolinha ensina o que é espiritual. A educação é lá em casa, irmão. Nós que temos esse dever de ensinar. E a gente vê aqui, olha, é bonito quando você lê isso. Primeiro habitou em Lloyd, depois habitou em Eunice, e eu creio que habita em você também, Timóteo. Sabe, Paulo, feliz, alegre, pelo discipulado em família, irmãos. Aí você vê no versículo 6, Paulo mandando Timóteo manter a chama do dom de Deus acesa, irmãos. A gente gosta daquela pregação, né? Que o altar fique aceso constantemente. É lindo, irmãos. Mas e você, está mantendo o seu altar queimando? Fervendo? Você está ali lendo? Porque, irmãos, eu vou falar para você, na quarta-feira, como o pastor falou, o capítulo 13 e 14 me encheu de alegria por mais 2 dias. Eu terminei a sexta-feira cheio. Então, quando você estuda a palavra de Deus, quando você se aprofunda na palavra de Deus, irmão, o avivamento ele vem instantâneo para você. Quando você abre a boca, a pessoa fala assim, nossa, da onde saiu isso? Eu falei, nem eu sei. Mas eu sei que veio daqui, irmão, da palavra. Porque a palavra diz, o Espírito diz que ele vai te lembrar de tudo que está aqui dentro, mas tudo que você estudou. Tu não estuda nada e quer lembrar do quê? Não vai lembrar, irmãos. Quando você olha por versículo 9, ele fala que foi pela graça, por uma determinação dos tempos antigos. Deus também escolheu Timóteo. Ele foi discipulado por Paulo, mas ele foi escolhido por Deus, irmãos. Você acha? Deus ele não escolhe, com perdão da expressão, irmão, vagabundo. As pessoas falam, não, Deus ele capacita, Deus ele acrescenta naquilo que você já está fazendo para ele. Às vezes a gente tem uma leve sensação que você pode entrar de qualquer jeito que Deus vai te capacitar. Mentira, irmão, não vai. Se você não dobrar o seu joelho, se você não renunciar, se você não se dedicar na obra, se você não buscar com profundidade, tu não vai ser capacitado. Foi engraçado, você falou, você deixaria alguém fazer uma cirurgia em você que foi formado na internet? A gente viu o que aconteceu esses dias aí, não sei em que bairro foi, uma pessoa que fez um cursinho pela internet, fez a cirurgia, o rapaz morreu. E aí, irmãos? Então, às vezes nós queremos algo que nós não fazemos para ter. Nós não buscamos o resultado, aliás, não buscamos o conhecimento, mas queremos o resultado. Sabe, temos que nos dedicar, irmãos, porque eu não sei quem nasceu dentro da igreja, mas eu que nasci lá fora, eu sei o quanto eu era dedicado, irmão. Belial falava assim, esse meu servo é top. E para Deus? Será que Deus pode testemunhar como ele testemunhou de Jó ao meu respeito? Olha lá meu servo Marcelo, será que ele pode? Olha lá o meu servo Fernando, olha lá o meu servo Cacá, os meus servos aqui. Sabe, isso desafia o meu coração, irmão, isso me dá medo. E para mim não ter essa falta de aperfeiçoamento, porque quando nós temos medo é porque nós não estamos aperfeiçoados no amor, isso é bíblico. Está lá em 1 João 4, 8 para frente. Se a gente não está aperfeiçoado e estamos tendo medo de alguma coisa, nós precisamos nos aproximar de Deus, irmãos. Essa foi a diferença. Quando você olha no versículo 12, que é um dos mais pronunciados, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe? Você tem essa convicção do Deus que você serve? Não, eu sirvo a Deus. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, sei quem é o Espírito Santo. Eles manifestam constantemente na minha vida. Você tem essa fé? Você pode falar, como Paulo disse aqui para Timóteo,
para que você tenha essa convicção, porque, irmão, se a gente não tem convicção de quem nós servimos, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? Quando a pessoa entra dentro do seu carro, no meu exemplo, o cara às vezes fica bravo, e agora eu instalei uma caixinha assim na Fiorino, porque eu deixo o louvor tocando, o pessoal fica lá tomando um cafezinho, fico batendo papo, falando de Jesus, cansando, quando alguém se cansa, ele entra e vai embora. Mas ele está ouvindo louvor o tempo inteiro, irmãos. Não tem um pagodinho? Eu falei, eu posso colocar marcado os pagode gospel, se quiser. Se quiser, irmão, outro não entra. Então, o que as pessoas, quando entram no seu carro, por exemplo, elas falam de você? Rapaz, entrei no carro de fulano, uma música fuleira. Nem parece que é crente, irmão. Sabe, depende de nós, irmãos. Se você fala, eu tenho convicção, eu sei em quem eu tenho crido, então você tem que viver aquilo que você crê. Nas pessoas da Trindade que você fala que acredita. Se você não fizer isso, irmãos, cai por terra o seu testemunho, as pessoas falam, para ser crente que nem aquele ali, estou fora, não quero não. É assim a nossa vida, irmãos. Se você escolheu a sua vida com Cristo, você tem que trilhar ela dessa maneira. E no versículo 13 e 14, para encerrar, a gente vê que servir com amor e uma fé firme, sendo guiado pelo Espírito Santo, é que nos faz triunfar com Deus, irmãos. Que você possa ter convicção. A gente entende que renunciar não é fácil, que amar não é fácil, ter paciência não é fácil, mas é o melhor caminho, irmãos. Eu amo discipulado, adoro devocional, a gente sentar, eu sinto falta, por exemplo, uma coisa que mudou muito a minha história, no Papo de Homem isso, irmãos. Acho que foi o primeiro que eu participei, quando o Fernando deu uma aula excelente sobre finanças. Eu já sou um cara meio metódico, eu sendo no bloco de notas, programação do mês futuro, tá tudo ali bonitinho. Eu fiquei maravilhado, por quê? Porque é uma devocional que traz crescimento, irmãos, nos ajuda. Então, eu preciso ter devocional de casamento, eu preciso ter devocional de educação de filhos, sabe, nós precisamos, irmãos, é isso que vai fazer a gente crescer, nós temos atitudes melhores para com os irmãos e principalmente para com a nossa família. A minha família lá, vocês viram lá, é pequenininha, tem muito discipulado ali, irmão, muito. E eu estou louco para que eles venham falar assim, vamos estudar a Bíblia, você pode orar comigo? Você não quer visitar? Eu tenho um amigo, assim, irmão, é o que eu mais quero, eu gosto de fazer isso, porque esse é o meu ministério, é o seu ministério, irmão, ide, fazer discípulo. Se a gente não tiver esse coração, irmãos, nós estamos simplesmente usando de um clube social para passar 2 horas de encorajamento ou de entretenimento e ir embora para casa. Eu não vim aqui para isso, irmãos. Eu continuo aqui aprendendo do Senhor, crescendo em intimidade com o Senhor, para que outras vidas possam ser alcançadas, para que outras famílias possam ser transformadas como a minha tem sido, para que o meu caráter possa ser forjado. E, irmão, eu vou te dar um conselho ao meu respeito, se tu vê algo errado na minha vida, pelo amor de Deus, pode vir com o dedo de profeta e falar, irmão, olha, vem cá, senta aqui, a Bíblia fala isso, para que eu possa mudar, irmãos, para que eu possa ter o meu caráter forjado pela palavra de Deus, porque sem isso, nós não crescemos. Eu quero te encorajar a ficar de pé, vamos orar ao Senhor, já vou passar para o pastor, quero agradecer a oportunidade, que você possa entender o valor do discipulado, que você possa renunciar tudo aquilo que te afasta do Senhor, e principalmente, amar o seu próximo, como a ti mesmo. Você já viu alguém se surrando? Fora aqueles doidos que ficam lá, se autoflagelando, mas nós gostamos de amor, gostamos de ser amado, irmãos. Ninguém consegue ser amado durante muito tempo, irmãos. Ele se constrange, e ele se rende ao Senhor. Amém? Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado, Jesus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, por esta palavra que cortou o meu coração, Pai, que ela possa
frutificar no coração dos meus irmãos, Pai. Que aqueles que estão nos assistindo possam entender, Pai, o valor do discipulado, Pai, o valor da renúncia, Deus, e o valor do amor sobre a vida das pessoas, Pai. Que o Senhor possa alcançar almas para o Senhor, Deus. Que nós possamos ter um coração, Pai, ser canal de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa família, principalmente através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma semana que se inicia em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser luz nessa semana na vida de pelo menos uma pessoa, Senhor, para que ela possa ser alcançada pelo Teu Evangelho. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Nós já vamos encerrar, sente só um minutinho. Eu quero convidar as crianças aqui. A Tiara. Amém. Enquanto o Marcelo ministrava, eu me perguntava, né, por que Eliseu queimou as carroças, né? Por que isso? Sabe por quê, irmão? Para não ter para onde voltar. Se ele deixa as carroças inteiras, dá aquela vontade de voltar, né? Sabe qual é o convite nessa noite? Queime as carroças, irmãos. Queime as carroças. Para não ter, é como Pedro, irmão. Jesus chamou, vem ser pescador de homens. Ele falou, nunca vi esse trem não, eu pesco peixe, meu. Mas vamos ver. Deixou o barco, deixou a rede e seguiu Jesus, amém? Obrigada, Fê. Pode ficar aqui, por favor? Graça e paz. A Bíblia nos orienta, né? Dê honra a quem tem honra. E nós gostaríamos de honrá-lo como nosso pastor. Manuela. É um símbolo de carinho. Para a gente ganhar tempo, nós fizemos uma carta explicando o porquê dessas frutas em específico, para poder te presentear. Leia com o coração aberto. Eu espero que o Senhor ministre ao teu coração, lendo cada mensagem colocada. Nós louvamos a Deus pela tua vida. E o Vitor está aqui, representando a juventude dessa igreja. Eu fico com a parte dos mais velhos, ok? Para poder te honrar. Deus te abençoe, Fê. Obrigada. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos orar, se coloque em pé. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um. Tem muitos aí que Deus vai levantar também como pastores. E vocês serão uma bênção em nome de Jesus. Amém? Quero convidar meu pai aqui para fazer essa oração final. Que essa semana seja uma semana de vitória na sua vida. Que essa semana seja uma semana de bênção. Que essa semana os maridos, namorados, leve dia 12 lá a namorada, a mulher para jantar, amém? Vai ser uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É bom ter família, né? E cada vez mais a família está crescendo. E mais daqui uns dias tem mais. E mais, e mais, e mais. Eu peço para vocês... Também. Olha, o que era minha nora, eu pensei mais ou menos, mas eu confesso, irmão, aquilo que quando Deus começou a obra, você jamais vai esquecer. Você jamais vai esquecer, irmão. Porque fica marcado em você. Deus põe uma marca. E Deus fez uma marca. Essa semana, vocês sabem, mais uns irmãos estavam retornando para cá. Eu aguardo ansioso. Porque Deus usou a parte para chegar aqui onde eu estou. Deus precisou tocar. Porque ela foi um pedido que eu fiz primeiro antes de casar com a minha esposa. Antes de casar com a minha companheira que Deus preparou para mim. Eu já tinha pedido uma filha. E Deus me deu.
e me deu 4. Depois Deus multiplicou. Multiplicou. Depois deu varão. Sacerdote. Quando estava no ventre da minha esposa, Deus usou uma serva de Deus que está lá no Senhor. Como você também é servo, Deus pode te usar para profetizar na vida de alguém. Usou e falou: irmã Vânia, essa criança que está no seu ventre, que era ele, estava no ventre, viu? Viu, irmã? O que está aí dentro é um profeta, pode ser um pregador. Muitas coisas se levantam, mas não sei como Deus prova. Ele vai ser usado na mão de Deus. Como que Deus usa uma criança? Deus permitiu uma enfermidade, que para a medicina não tinha jeito. Eles já têm. Mas Jesus falou: é meu. Você é dele. De Jesus, você é dele. Ele faz o que quer e da maneira que quer. Eu muitas vezes discuti em casa com a minha esposa, porque a palavra que o servo de Deus foi usado. Não temos mais livre-arbítrio depois que aceita Jesus. Depois que você aceita Jesus, você não tem livre-arbítrio. A não ser se quiser deixar Jesus. Você volta para o mundo. Aí você faz o que quer. Mas os teus dias serão contados. Não chegará muito tempo. Então vamos ter. Deus já falou. E continue falando. Mas apresente a irmã Tatiana e o irmão Michel e as crianças que vão retornar voando, vão voltar voando, mas que esteja na terra e seja usado por Deus. Altíssimo Deus, obrigado, Senhor, por esta bênção desta noite que Tu preparou. Nos surpreendeu, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu é o dono de nossas vidas. Pai, nessa semana não sei como Tu fará, mas eu sei que eu sou Teu, e esses irmãos que estão aqui nessa congregação é Teu. Faça o que Tu quiseres, use-o, Senhor, importa o Seu nome ser glorificado, Pai, e que todo intento maligno, todo laço preparado contra a Tua igreja, Senhor, tanto aquela que está espalhada sobre o mundo, Senhor, seja repreendido todo laço, toda enfermidade, em nome de Jesus, saia, e que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer: amém. Meus irmãos, não deixe de passar na cantina, temos uma pizza abençoada hoje ali, amém? Glória a Deus.